Bom dia a todos. Eu sou Márcio Oliveira, fisioterapeuta, professor universitário, e venho aqui hoje apresentar um pouco sobre o tema parcerias interdisciplinares na área da saúde, o segredo para o sucesso. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Paulo Henrique, toda a equipe do Concref. Para mim é sempre uma honra estar participando, estar colaborando de alguma forma com as atividades de vocês, tá? E estar compartilhando um pouco da nossa experiência com os nossos alunos, profissionais, colegas, enfim. Bom, para que eu possa me apresentar rapidamente, eu trabalho no Centro de Reabilitação Return to Play, sou fundador, proprietário, trabalho também no Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital Home, Centro Médico de Excelência da FIFA. Atuo como líder do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Sou também, como falei previamente, professor universitário. Trabalho no Centro Universitário de Brasília, no UniCeub. E no governo do Distrito Federal trabalho como servidor da Secretaria de Estado de Saúde. Bom, para que a gente possa então iniciar a apresentação, gostaria inicialmente de deixar explícito que todas as imagens e vídeos utilizadas elas foram autorizadas formalmente por escrito e também que não existe nenhum conflito de interesses comerciais. Eu dividi a apresentação em basicamente 5 subtópicos. Então, inicialmente, falando um pouquinho de onde nós estamos, como nós estamos. Na sequência, abordar um pouco das tendências mundiais no âmbito global, né, sobre essa temática. Numa etapa intermediária, falar um pouquinho do passo a passo, como que os estudantes, os profissionais podem pensar para que eles possam realmente adotar essa rotina da interdisciplinaridade no seu dia a dia. Também algumas conclusões e, por último, a gente apresenta um pouco a nossa realidade, o nosso projeto pessoal, que é o Centro de Reabilitação Return to Play. Bom, então, dando início à apresentação, nós temos a temática, né, sucesso, como um dos maiores focos, né, da vida profissional. E essa temática, o tema, o sucesso, ele pode ser mensurado de diversas maneiras, de diversos aspectos, mas de um modo geral, mas também de forma bastante objetiva, nós podemos dizer que o sucesso ele acontece quando nós temos um encontro entre a preparação do profissional, a preparação do estudante, a preparação da empresa, né? Quando essa preparação ela se encontra com a oportunidade. Então, a soma da preparação com a oportunidade, ela gera o sucesso. Então, se nós analisarmos todos os conceitos atuais, as perspectivas, estudos na área de gestão, de formação profissional, educação, sem dúvida alguma a gente consegue eleger alguns pequenos critérios, algumas pequenas qualidades que vêm associadas à construção do sucesso. Então, inicialmente, o domínio do conhecimento, a base do conhecimento que é formada, né, na vida do profissional. No segundo momento, a visão de mercado, extremamente importante nos dias de hoje, onde a gente observa, né, um mercado extremamente versátil, né, e que exige do profissional uma visão muito ampla, muito sofisticada do que já aconteceu, do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer. A capacidade reflexiva para que as suas decisões elas sempre sejam baseadas, né, em uma análise mais profunda dos cenários. A liderança, que hoje é a base do trabalho em equipe, né, sem dúvida alguma. A capacidade profissional de resolução dos problemas, tão destacada hoje nas entrevistas, nos processos seletivos, na gestão de pessoal. E, por último, logicamente, o trabalho em equipe, que é a base da construção do processo interdisciplinar e que, sem dúvida alguma,
ele se torna fundamental para que a gente possa construir o sucesso nos dias de hoje. Então, como a gente observa nessa figura, é extremamente fundamental para que você possa, de fato, atingir o topo, ou seja, a gente pode observar na figura todos atingindo o topo juntos, né? Uma corrente única, que esses aspectos sejam levados em consideração durante a construção. Bom, pensando em termos de trabalho em equipe, agora de forma um pouquinho mais objetiva, essa foto que tem sido compartilhada nas redes sociais do mundo todo, ela ilustra de forma muito interessante esse conceito, né? Que o trabalho bem-sucedido em equipe, ele deriva de um grupo ou de uma sociedade que resolve, então, construir um esforço coletivo para resolver um problema. Então, aqui a gente pode observar, né, os profissionais da saúde sendo reverenciados pelos nossos históricos super-heróis, pelo trabalho que eles têm desempenhado juntos no combate, né, a essa situação sanitária que nós estamos vivendo no mundo atual. E também, por outro lado, a gente observa exemplos bastante frustrantes, onde a gente esperava que o trabalho em equipe acontecesse para produzir um resultado importante para a nossa sociedade, mas o que a gente vê, na verdade, é uma confusão danada. Não tem nenhuma motivação política em falar, na verdade, a gente tem aqui uma representação, então, dos três poderes, e que hoje a gente observa, né, o quanto falta a integração entre eles para que a gente tenha um resultado melhor para a nossa sociedade. E dentro desse trabalho em equipe, sem dúvida alguma, né, a interdisciplinaridade, ou seja, a reunião de um colegiado de múltiplas funções, onde existe uma cooperação entre elas, ele é a base também, né, para que esse trabalho funcione, né, que ele possa funcionar. E essa interdisciplinaridade, ela envolve, acima de tudo, né, atitudes, né, atitudes que envolvem, então, a espera ante os atos consumados, a reciprocidade que permite a troca e o diálogo entre as diferentes áreas, entre as diferentes classes, entre os diferentes profissionais, a humildade diante da limitação de cada profissional dentro das áreas do saber, a perplexidade diante da possibilidade de desvendar novos saberes a partir do trabalho, né, com os colegas das diferentes áreas, e, logicamente, o desafio diante do novo, o desafio de redimensionar o velho. Então, essa interdisciplinaridade é a interdisciplinaridade que realmente deve compor o trabalho em equipe para que o trabalho em equipe seja bem sucedido. E analisando o cenário global, né, a partir, né, do produto final, que é a saúde humana, que são as pessoas, né, a gente consegue sempre eleger, né, dentro desse contexto, que 4 partes são fundamentais para o processo desse produto final, que são as pessoas. Na área da saúde, o produto final são as pessoas, seja para os profissionais, seja para os estudantes, seja para as empresas. Então, a gente sempre tem que lembrar que tudo tem início com a morfologia, com a estrutura, né? E que se complementa com a função, estrutura e função, função e estrutura. É algo totalmente acoplado, porém nós sabemos que a estrutura e a função, elas também têm um comportamento, né, associado a elas, né, o comportamento das pessoas, e que também isso tudo é influenciado pelo ambiente em que essa pessoa vive. Então o produto final, o próprio produto final, as pessoas, elas por si só são formadas, né, de uma reunião interdisciplinar, pode-se dizer assim, de parâmetros que possibilitam, então, o funcionamento pleno e adequado do corpo humano. E, no âmbito global, pegando aqui 2 exemplos extraordinários, reconhecidos no mundo todo, e que podem mostrar a importância dessa interdisciplinaridade como realmente um passo para o sucesso. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, que é uma organização mundial que atua como uma catalisadora na colaboração entre as partes da família olímpica, né? Reunindo, então, comitês nacionais, federações, parceiros olímpicos, parceiros de transmissão e as Nações Unidas para uma ampla gama de projetos e programas. Então, quando a gente analisa a construção, os princípios, a missão, os valores do Comitê Olímpico Internacional, a gente vê a importância do trabalho em equipe, da interdisciplinaridade, ou seja, a base
para que o resultado deles pudesse acontecer era essa, sem dúvida. E aí, a gente analisando um outro cenário muito parecido também, o universo da FIFA, né, que organiza alguns dos eventos mais importantes do mundo, né, nós observamos também uma construção de um trabalho totalmente interdisciplinar, totalmente em equipe. Então, a gente percebe aqui na imagem equipes médicas, com equipes técnicas, com equipes de responsabilidade social, e tudo isso produzindo um resultado enorme em termos de receita, em termos de produção e tudo aquilo que envolve o mundo do esporte, o cenário do esporte. Então, sem dúvida alguma, trabalho em equipe é a base para que a gente tenha, então, sucesso nas nossas organizações, na nossa vida, nos nossos empregos, nas nossas empresas. O trabalho interdisciplinar faz parte desse trabalho em equipe, construindo, então, um legado totalmente diferente. Os exemplos mundiais, eles pensam dessa maneira, mas e a literatura científica, ela traz resultados nesse sentido também? Existem evidências científicas de que o trabalho em equipe ele produz resultados? Então, foge um pouco do objetivo final, né, abordar somente o aspecto científico, mas eu gostaria de trazer 2 trabalhos. Então, o primeiro trabalho, publicado no British Journal of Sports Medicine, em 2019, é o trabalho do professor Jan Ekström, da Universidade de Linköping, na Suécia, e ele faz parte de um grupo que estuda as lesões nos top level clubs, né? Ou seja, os clubes da Champions League, né? E aí, nesse trabalho, de forma muito interessante, eles fazem um estudo descritivo longitudinal, avaliando, né, a equipe médica de 36 clubes de elite de 17 países europeus, a partir de 77 relatórios em 4 reuniões pós-temporadas, onde eles tentam avaliar a interpretação e a qualidade da comunicação da equipe médica, das equipes, né, das equipes médicas com as comissões, para verificar se isso influencia nos resultados, né, na gestão do departamento médico dos clubes. Então ele observa, olha só que interessante, que existe uma correlação entre a qualidade da comunicação interna, ou seja, os departamentos, né, e as taxas de lesões, frequência de treinamento e disponibilidade de partidas. Então, os diversos exemplos na literatura, trazendo esse aqui um pouquinho mais para a área das lesões esportivas, mas diversos exemplos na literatura mostram resultados semelhantes. Quando você avalia a qualidade do trabalho interdisciplinar, naquelas equipes em que existe maior trabalho interdisciplinar, nós temos melhores resultados em termos de produção. E também muito interessante esse editorial também do British Journal, escrito pelo professor Tim Gabbett e publicado, né, no ano de 2017, onde ele reúne dicas, né, para manter o mais alto nível, né, dentro de departamentos de medicina esportiva. Então, olha só que interessante. Ele traz que a natureza multidisciplinar e interdependente das equipes, ela é sempre destacada nos editoriais do British Journal, e que o foco central nessas análises tem sido a importância da tomada de decisão coletiva e das responsabilidades compartilhadas, né? E que nas equipes de medicina esportiva de sucesso existe, então, uma cultura forte, onde há um reconhecimento de que nenhum indivíduo é mais importante que o todo e que cada indivíduo depende do outro para desempenhar com êxito o seu papel. Ou seja, mais uma vez, ressaltando a importância do trabalho em equipe, e nós sabemos que esse trabalho em equipe, ele precisa ser interdisciplinar. Então, esse é o casamento de sucesso. Bom, então, trazendo tudo isso, ou seja, trazendo os conceitos que nós vemos hoje no mundo da gestão dos recursos humanos, da gestão da educação, trazendo experiências mundiais que mostram que esse é o caminho adequado, trazendo um pouco dos resultados científicos. Então, como é que a gente pode colocar isso em prática, né? O hands-on, como é que a gente pode colocar? Como é que eu posso começar a aplicar? Eu, estudante, eu, profissional, eu, dono de uma empresa, como é que eu... Então, vamos lá. Primeiro, né? O domínio do conhecimento técnico. Eu, a minha equipe, os meus parceiros, os meus colaboradores, eles já conseguiram chegar ao domínio do conhecimento técnico, ou seja, eles conseguiram atingir a formação acadêmica necessária, a especialização, eles estão adquirindo experiências que tudo isso junto vai dar a eles domínio, então, do conhecimento. Além disso, será que a gente está conseguindo ter, de fato, uma visão de mercado?
compreendendo o momento atual e o futuro? Será que as nossas diretrizes, as nossas perspectivas, elas são versáteis o suficiente para compreender tantas mudanças no intervalo tão rápido de tempo? Terceiro, o pensamento reflexivo, onde, né, eu planejo, a partir de um planejamento, eu dou início a um plano de ação. Esse plano de ação, então, ele é analisado, melhor dizendo, e depois, a partir dessa análise, nós chegamos a uma reflexão bastante crítica de tudo que foi produzido, dos resultados alcançados, e aí eu tenho uma nova tomada de decisão gerando um novo planejamento. Então, esse pensamento reflexivo, ele está sendo construído nessa empresa, nessa instituição, nesse grupo, por essa pessoa. Ainda em quarto lugar, o estabelecimento de parcerias. Então, na área da saúde, olha só que interessante, se a gente traçar aqui criar uma corrente, um elo, onde eu posso ter demonstrado aqui um profissional de educação física, um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, se eu consigo fazer uma via ali, né, onde há uma comunicação, há um respeito pelas opiniões, há um trabalho em equipe, há uma cooperação de fato, né? Será que as minhas receitas não vão aumentar completamente? Será que o meu resultado, será que a minha visão não vai ser muito mais ampla, né, do que se eu me limitar a um certo nicho, a uma certa visão? E, logicamente, o trabalho em equipe. O trabalho em equipe onde todos, de fato, dão as mãos e todos focam no produto final. Qual é o produto final da área da saúde? São as pessoas. Então, se todos pensarem nas pessoas, o conceito de trabalho em equipe vai falar muito mais alto e a interdisciplinaridade ela vai falar, ela vai realmente se fazer sentido dentro daquele universo, dentro daquela área de atuação. Então, como mensagem para casa, já concluindo a apresentação, baseando então a tomada de decisão, né, nas evidências científicas, mas também trazendo a experiência, a experiência que adquirimos, né, ao longo do dia a dia, o que a gente pode concluir, né? Qual é a mensagem que fica? Bom, a primeira, né, o estabelecimento de parcerias, ele amplia a visão de mercado e as perspectivas. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar de forma conjunta, interdisciplinar, considerando o foco principal, você amplia completamente a sua visão de mercado, você amplia totalmente as suas perspectivas. A valorização de ambos os lados, ou seja, nessas parcerias, quando você consegue de fato ter uma valorização de ambos os lados, você fortalece todos os envolvidos, né? Então, dando muito mais, construindo uma base muito mais sólida. E ainda, por último, né, o sucesso da parceria interdisciplinar, ele não é somente o relato de experiência de sucesso, mas também uma evidência científica, ou seja, não é só experiências que estamos compartilhando, mas também a literatura científica ela nos mostra que esse é o caminho correto a seguir. Bom, então eu deixo vocês com um vídeo mostrando um pouquinho do nosso trabalho, o conceito Return to Play que nós construímos no último ano. E queria concluir também com 3 imagens mostrando o nosso grupo de pesquisa de joelho. Então, na foto vocês podem observar, nós temos aqui o médico, nós temos profissionais de educação física, nós temos fisioterapeutas, todos trabalhando junto em prol do nosso resultado final, que são os nossos pacientes, são os atletas que nós tratamos, estudamos, né? E também o nosso grupo de pesquisa em medicina do futebol, onde mais uma vez nós reunimos também profissionais de diferentes áreas e também de diferentes níveis de formação acadêmica, para que a gente possa, então, a partir dessa soma de esforços, a partir de uma liderança, construir um resultado muito positivo. E deixo aqui também os meus contatos e o meu exemplo maior aqui de resultado de trabalho em equipe, sem dúvida alguma, está aqui, ó. Esse aqui é um trabalho em equipe maravilhoso que nós fazemos diariamente, desde o planejamento da sua vida e agora na construção diária pela sua saúde e pelo seu sucesso. Muito obrigado a todos, fico à disposição. Meu nome é Márcio Oliveira, sou fisioterapeuta e fundador do Centro de Reabilitação Return to Play. Ao longo dos últimos 15 anos, eu pude me dedicar a atingir o máximo da formação acadêmica e compreender o universo da reabilitação
do paciente na área de fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva. Reunindo esses conhecimentos e contando com o nosso grupo de especialistas, nós chegamos hoje a um modelo em que nós reunimos tecnologia, experiência clínica e, o mais importante, prática baseada em evidências. Então, o nosso objetivo é trazer as melhores informações científicas que, aliadas com a nossa experiência clínica, a nossa prática clínica, a gente possa atuar para proporcionar aos nossos pacientes a menor recuperação dentro do menor prazo, sem que haja prejuízo à sua condição física. O conceito Return to Play é um conceito mundialmente conhecido na literatura científica e que diz, que remete ao retorno ao esporte. Para nós somos um pouco além. É o retorno àquilo que as pessoas querem fazer, aquilo que elas amam fazer, seja nas suas atividades de vida diária, seja nas suas atividades esportivas. Então, esse é o nosso trabalho. Son.